Imagina. E se não perdeu absolutamente nada. E se Deus quiser, nós vamos ter outras. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Nós voltaremos aí. Agora é Felipe que está cuidando da escola, né? Acho que a professora sabe. Ele é o braço direito agora do desembargador Cristóvão Sutter. E eu estou em contato muito com ele. Ele está me pedindo alguns projetos de cursos para ele. E ele falou: olha, se liberar até o final do ano ainda a malha aérea, existe uma possibilidade. Ele falou: conto com o senhor. E se não, no ano que vem, com certeza estarei. Será um prazer. Eu estou otimista, não sei se demais, mas eu acredito que até junho as coisas devem voltar ao normal. Desembargador Cristóvão é fantástico, desde que ele era juiz de primeiro grau, eu sou fã dele. É verdade. Não, ele é fantástico e assim, é uma pessoa que me trata, sabe, professora, com muito carinho, com muito respeito, confia muito em mim. E eu só tenho gratidão a ele, a Alcenir, né? Porque o Alcenir estava com ele, acho que desde o início. Não sei se a professora conheceu o Alcenir, mas, enfim, era o braço direito dele, né? Era quem organizava os eventos e tudo mais. E o desembargador Cristóvão é assim, de uma dinâmica, né, de uma simpatia, de um carinho, de um respeito. Todos os eventos que eu ia, ele fazia questão de ir na sala, ele se apresentava, me apresentava, era muito bom, muito legal. Ele é fantástico. É mesmo. Pela mensagem aí, vamos começar. Hein? Perfeito. Certo. Avisa aí, Daniel. Boa noite a todos que nos assistem, tanto no nosso canal da OAB da Bahia no YouTube, como no Instagram da ESA, da Escola Superior de Advocacia aqui da Bahia. Hoje é dia 13 de maio, estamos iniciando aqui o nosso segundo programa da nossa série, que é Colocando o Processo em Prática. Queria dar as boas-vindas à nossa querida Clarissa Vencato. Clarissa, amiga, dirigente de ordem, vice-presidente da OAB de Roraima, advoga, sente na pele a dureza da advocacia. Eu também, não só a dureza, mas também o lado bom da advocacia, né? Queria dar as boas-vindas a Maurício amigo também aí de longa data, já nos encontramos em diversos eventos, já lá para quem não sabe, existe o Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC, que é um evento que se realiza anualmente, sempre em uma diferente cidade do país. E o último, esse ano seria em Brasília, mas foi cancelado por conta dessa coisa da pandemia. E o anterior, que foi no ano passado, em 2019, também foi em Brasília e Maurício coordenou um grupo. Foi sobre... Qual foi o assunto, Maurício? Cumprimento de sentença e processo de execução. E esse ano eu coordenaria o grupo de provas, né, que Fred ressuscitou, mas infelizmente não deu. E é um encontro muito bacana. É um encontro em que todos se reúnem e a gente discute várias teses ao longo de 3 dias, né? E em grupos temáticos, e a gente consegue tirar dali enunciados que acabam sendo virando uma referência até tanto no mundo doutrinário como no mundo da operação do direito mesmo. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra para cada um de vocês. A gente hoje, dia 13 de maio, a gente vai começar aí com a exposição de Maurício, que é juiz de direito do TJ de Minas Gerais, professor de Direito Processual Civil, e vai tratar do tema repensando, o ré aí entre parênteses, né? Repensando os métodos de solução consensual de conflitos. Aí, em seguida, a gente vai ouvir Clarissa Vencato, que é vice-presidente da OAB de Roraima, mestre pela Universidade Federal de Roraima, professora da Faculdade Catedral e membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Clarissa também vai tratar assim, de um tema atualíssimo e que está muito em voga na advocacia, que são as audiências virtuais nos juizados e o acesso à justiça. Né? É um tema que a gente está assim, ávido para ouvir, porque coloca todo mundo assim, meio de cabelo em pé nesse momento, que é uma novidade para todo mundo. Né? Para quem já fazia audiência, é uma novidade. Era excelente profissional,
e uma excelente pessoa também. E, enfim, agradecer a todos que estão, o pessoal da ESA da Bahia, né, Daniela e João, que estão aí. Agradecer a professora Clarissa Vencato também, é a honra de dividir esse painel com ela, né? Ela que é de Roraima. Aliás, coincidentemente, embora eu entenda que não existam coincidências, eu estou aqui com dois queridos amigos que são de duas cidades que me trazem só as melhores recordações, Salvador e Boa Vista, né? Por motivos vários, por motivos que eu não conseguiria numerar aqui nas duas mãos, não. São vários os motivos. Sou sempre muito bem acolhido. Salvador foi onde tudo começou. Esse mundo de lecionar para cursinho preparatório, quando existia o Juspodium ainda, né? Isso já faz muito tempo. E Boa Vista, porque só no ano passado eu conversava com a professora Clarice, estive 4 vezes no Tribunal de Justiça de Roraima, conversando, trocando ideias com os nossos colegas da magistratura. Foi uma experiência incrível. Eu já vou para Boa Vista já acho que uns 4 anos seguidos, mais ou menos. Enfim, eu só estou entre amigos e isso me deixa muito honrado, muito feliz. Pessoal, eu vou tentar ir direto para o meu tema, feitas essas singelas considerações, né? Aliás, o tema que a professora Clarissa vai falar me interessa muito, eu tenho certeza que vou aprender demais, porque sou titular de uma vara de juizados especiais, e a minha vara de juizados especiais tem uma competência acumulativa. Nós temos competência civil, crime e fazenda pública. Então, é uma vara bem movimentada. Eu sou titular, pessoal, na comarca de Poços de Caldas. Para quem não conhece, é uma comarca que fica no sul das Minas Gerais, quase dentro do estado de São Paulo, já na verdade, e é uma comarca de entrância final. Eu já estou no último degrau da carreira. Aqui a gente tem 2 varas de juizados, eu sou titular da primeira, tem um colega que é titular da segunda. Apenas para que os amigos se situem, nós temos mais ou menos 7.000 feitos em andamento, para vocês terem uma ideia, é um movimento bem considerável, né? E, enfim, basicamente também a gente pratica muito, a gente atua muito diretamente em conciliação, porque às vezes a gente não tem conciliador para fazer as audiências, então eu mesmo faço. Então vai ser muito bom ouvir a professora Clarissa aí a respeito. E é claro, isso tem a ver com o nosso tema. Nosso tema é propor aqui um repensar em relação ao sistema multiportas, né? O professor Fred prefere chamar de sistema multiportas e até corretamente. Eu já opto até por algumas questões mais pessoais, até de ainda denominar de métodos de solução consensual dos conflitos. É óbvio que a gente já tem, dentro de todo esse contexto que a gente está vivenciando já há algum tempo, recomendações do CNJ para que os tribunais pudessem incentivar cada vez mais conciliação, cada vez mais a mediação. Nós sabemos muito bem que a primeira recomendação de impacto do CNJ também foi a recomendação número 125 de 2010, uma recomendação extremamente importante que já dava um alerta para os tribunais, no sentido de que os tribunais se capacitassem para a realização dessas audiências que pudessem envolver os métodos de solução consensual dos conflitos, conciliação e mediação, tendo em vista, inclusive, o PLS 166 de 2010 do Senado, né, que foi o que deu origem ao nosso CPC vigente, depois se tornou o PL 8.046 de 2010 na Câmara e a Lei 13.105 de 2015. Mas desde a recomendação, não, perdão, onde eu falei recomendação, leia-se resolução, né? Desde a resolução 125 de 2010 do CNJ, já há esse aviso para que os tribunais se capacitem melhor, para que os tribunais atuem de uma forma mais incisiva, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais prática, também tentando trazer aquilo que nós poderíamos chamar de efetividade, principalmente nos atos que envolvessem solução consensual dos conflitos. Essa resolução, repito, é a 125 de 2010. Nós tivemos, de lá para cá, 20 anos praticamente, aliás, 10 anos, desculpa, 10 anos de existência dessa resolução, e a gente consegue perceber, principalmente por conta de viajar um pouco o nosso país, a convite da Infam, eu sou formador da Infam, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, a gente percebe que alguns tribunais ainda da nossa federação ainda estão um pouquinho, digamos assim, devagar no que diz respeito a melhor capacitar, melhor formar, principalmente quem atua em conciliação e mediação. Por outro lado, a arbitragem, apenas colocando, vou focar nesses 3 métodos de solução consensual dos conflitos. A arbitragem, desde 1996, através da Lei 9.307,
já está aí com toda a sua força. Teve essa lei, uma alteração, vocês sabem, queridos amigos, no final de 2015, a Lei 13.129 de 2015, ela alterou em pontos sensíveis a 9.307, para tentar dar um maior corpo também à própria arbitragem, mas também em relação à arbitragem, eu quero fazer aqui uma pequena ressalva, embora eu seja totalmente favorável e acredite que a arbitragem tem muito ainda a crescer, ela também não cresceu da forma como nós gostaríamos, como nós queríamos ver a arbitragem funcionando. Então, esse breve resumo que eu faço é justamente para dizer o seguinte: é claro que a gente tem que repensar sempre. Nós que estudamos, que estamos na ciência jurídica, a gente precisa repensar sempre tudo. Não só os métodos de solução consensual dos conflitos. Eu coloquei o repensando, né, e pedi para que o querido amigo Adonias assim colocasse como título, amigos, para que a gente fizesse algumas reflexões e a gente soubesse ou tentasse identificar qual é o caminho que a gente está seguindo, para onde que a gente está indo, se é que é um caminho, se é que é uma reta, se é que temos algumas curvas, né? Será que nós vamos ter algumas curvas e não vai ser uma reta tão somente? Mas, enfim, que a gente procure cada vez mais entender que esses métodos vão trazer a efetividade a partir do momento em que eles forem bem empregados. Eu vou dar só um exemplo, porque talvez eu esteja sendo muito dogmático, mas apenas para deixar bem evidenciado o que é que a gente está percebendo. Alguns tribunais, eu tive a oportunidade até de, acho que faz umas 2 semanas, participar de uma live com um querido colega do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu costumo muito visitar a ESMAN também, tem uma facilidade muito grande de ir para lá quase todo ano, também 2, 3 vezes, e eu falava para ele, ele concordou comigo, não é um caso específico do TJ do Maranhão, pelo contrário, mas ele colocou uma situação extremamente interessante. Eu coloquei, na verdade, e ele concordou comigo. Eu falei, será que nós não poderíamos melhorar mais ainda os nossos métodos de formação, de capacitação de conciliadores e de mediadores? O que nós estamos pecando? O que é que precisa ser consertado? Será que essas falhas que aconteceram no passado, nós não estamos procurando revê-las e consertar para o futuro? A gente está deixando para trás, tudo está ficando lá para trás. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: esses métodos de formação, de capacitação, de conciliadores e de mediadores, eles também precisam ser repensados. Um exemplo, era aí que eu queria chegar, rodei, mas aqui que eu queria chegar no exemplo prático, de um determinado tribunal que proporcionou um curso de capacitação, de formação e capacitação de conciliadores. Alguns servidores, né, que estavam atuando como conciliadores se interessaram, foram participar desse curso. Esse curso era de 1 semana, período integral, numa determinada capital de um estado da federação. E qual foi o conteúdo programático desse curso? E aí a gente consegue ter uma visão bem mais ampla, né? O conteúdo programático desse curso foi segunda-feira, pela manhã e à tarde, falando o dia inteiro de Lacan. Na terça-feira, manhã e de tarde, falando só de Freud. Nada contra Lacan, nada contra Freud, pelo contrário, eu acho fundamental. Mas você não precisa perder um dia inteiro sabendo que você só vai ter 5 dias para dar um curso de formação e capacitação. Eu acho fundamental. O terceiro dia, salvo engano, foram algumas noções na parte da manhã sobre violência doméstica, e na parte da tarde é que efetivamente começou a ter algo mais prático. Na quinta-feira, foi um módulo quase que prático, sexta-feira todo mundo já tinha que voltar para sua comarca, principalmente aqueles que eram do interior. Ou seja, um curso que não capacita, um curso que não forma ninguém, um curso que, com todo respeito, não atinge o ponto central da conciliação, da mediação, principalmente, porque eu costumo dizer o seguinte, queridos amigos, conciliação e mediação vai muito além do tecnicismo. Se eu for olhar para os artigos 165 a 175 do CPC, eu encontrarei ali 11 artigos, dizendo qual é o papel do conciliador, onde ele preponderantemente ou preferencialmente vai atuar. Papel do mediador também, a gente vai ter ali no 165 ao 175, mas o exercício dia a dia vai muito além, mas muito além do que simplesmente você olhar, ver o que um código de procedimentos, como é o nosso, estabelece, ver o que os tribunais estão preparando. Aquele lema, conciliar é legal, né? O slogan, conciliar é legal, eu acho perfeito, eu acho muito interessante, mas nós precisamos fazer com que isso se torne mais efetivo. E o que eu percebo
que é o que está faltando, na minha singela e humilde opinião, com todo respeito, o que está faltando mais é nós colocarmos um pouco mais de humanismo, digamos assim, nos cursos de formação e de capacitação, principalmente. Vou deixar só um pouquinho a arbitragem de lado, já volto a falar dela. Mas principalmente na conciliação e na mediação. É preciso que a gente tenha um olhar diferente. Quando nós estivermos diante de uma sessão de conciliação, seja lá no Sejusc, seja eu mesmo, por exemplo, né, na minha vara de juizados especiais, ou de mediação, por exemplo, envolvendo alguma questão familiar. E a gente sabe que quantas sessões forem necessárias, elas devem ser praticadas, seja para conciliar, seja para mediar. Quando eu falo do humanismo, pessoal, eu estou falando do olho no olho. E aqui até eu paro um pouquinho de falar, que é para a gente refletir. Não há como nós concebermos que os métodos atuais continuem sendo simplesmente mais compiladores de números. Se nós temos metas do CNJ batendo nas nossas costas e dizendo, olha, Maurício, vamos produzir, você é juiz titular de uma vara de juizados, quanto mais conciliações você tiver, melhor, porque tem meta disso, tem meta daquilo. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma meta, não tenho, nunca tive. Isso é um compromisso que eu assumi comigo. Eu prefiro levar processo para casa quando era processo físico, final de semana, feriado, mas nunca ter uma meta do CNJ batendo. Mas eu sei que a realidade não é essa. Eu sei que tem comarcas que ficam, por exemplo, 1 ano, 2 anos, sem juízes titulares, 3 anos. Aqui em Minas mesmo nós temos, né, que só juiz substituto, vai lá, faz 2 dias da semana, fica 2, 3 dias e depois volta para a sua comarca de origem. Não dá para você fazer efetivamente os atos ou praticar os atos processuais da forma que você gostaria de praticar. Mas quando praticar, que pratique com esse humanismo. É isso que eu falo. Nós estamos adotando nos últimos tempos, eu venho percebendo isso, e isso me deixa muito triste, nós estamos adotando muito um método que eu chamo de método umbilical. A gente faz uma conciliação olhando para o nosso próprio umbigo. A gente faz uma mediação olhando para o nosso próprio umbigo. A gente não consegue mais ter visão periférica. Outra coisa que eu acho fundamental, amigos, a gente não está ouvindo. A gente está simplesmente perguntando, tem acordo, não tem acordo? Será que a gente pode ir por aqui? Uma pergunta ou outra no máximo e pronto. Não teve acordo, já faz a ata, já faz o termo e se encerra. Eu acho isso terrível. Tribunais que estão empregando profissionais, e aí quando eu falo profissionais, são servidores e também estagiários, e são imprescindíveis, principalmente, né, nessa conjectura agora, servidores, estagiários são fundamentais que eles tenham essa visão periférica, mas eles também precisam ter essa visão de humanismo e eles precisam ter um pouquinho mais, até um desabafo, digamos assim, que eu vou falar agora, mas precisa ter um pouquinho mais de amor por cada situação. Eu vou dar um exemplo do meu tribunal. Não faz muito tempo, não foi no começo desse ano, no final do ano passado. Esse ano eu fui para lá, mas foi para outra finalidade. No final do ano passado, eu estava passando em frente a por acaso, era caminho, passar em frente a digamos assim, um juizado especial, regional nosso. A gente chama de foro regional, localizado num bairro lá em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou entrar, porque eu tinha um colega que trabalhava lá, vou entrar, vou conversar com ele, só para perguntar se está tudo bem. Eu estava indo para o tribunal. Aí eu entrei, conversei com ele, só que antes eu fiquei do lado de fora vendo as audiências, né, de conciliação que eram realizadas nos juizados especiais, apenas exemplificando para todos vocês. E me entristeceu muito o que eu vi. Né? Eu vi várias mesas com biombos, como se fossem aquelas mesinhas de telemarketing, né, num formato de U, de cabeça para baixo. Provavelmente eram estagiários que estavam ali. Tinha um painel digital no teto, chamava, né, os sujeitos processuais, as partes. Elas iam lá, o estagiário nem levantava a cabeça, provavelmente eram estagiários, apenas eu identifiquei pela fisionomia, nem levantava a cabeça para dar um boa tarde, para dar sei lá, se fosse bom dia, né? Para perguntar, olha, ou para falar, sejam bem-vindos aqui ao foro regional, tal. Existe alguma possibilidade de composição? Não, a pergunta era, existe algum acordo? Não? Então tá bom, só um instantinho que eu vou lavrar aqui a ata, vocês vão assinar e serão dispensados. Então, para não dizer que para não generalizar, melhor dizendo, eu estou trazendo um exemplo do meu tribunal, que me entristeceu, me deixou triste de verificar isso. É claro que eu sei que ali não é essa praxe, mas o que eu vi naquele momento me deixou triste. E por conta disso, cada vez mais eu acho que nós precisamos incentivar a multidisciplinariedade. Não dá mais para a gente estudar uma ciência jurídica como é a nossa,
sem essa interdisciplinariedade, sem essa multidisciplinariedade. E isso passa pelo quê? Isso passa pela psicologia, isso passa pela filosofia, isso passa pela sociologia. Nós precisamos estar cada vez mais empenhados em compreender como é que essa multidisciplinariedade funciona. Por quê? Porque depois a gente aplica isso na prática. Se eu já estou num curso de graduação, principalmente, né, de direito, se eu já tenho a possibilidade de, por exemplo, no primeiro período, no segundo período, nós já temos pelo menos noções dos métodos de solução consensual dos conflitos, isso ajuda sobremaneira. Eu estou montando um conteúdo programático, inclusive, em relação ao curso de direito, que vai funcionar, e eu tive a felicidade até de ter sido convidado para ser coordenador. E eu falei, olha, no primeiro período, eu gostaria de uma disciplina, ainda que seja facultativa, de métodos de solução consensual dos conflitos. Eu já quero, no primeiro ou segundo período, noções de psicologia. Eu acho que é muito importante que isso seja trazido desde os bancos acadêmicos, e por isso eu falo repensar os métodos de solução consensual dos conflitos, para que a gente tenha mais efetividade, principalmente conciliação e mediação. Falando da arbitragem, porque eu sei que meu tempo já está estourando, né, Adonias? Se você puder, me corte quando estiver faltando, amigo, por favor, porque eu falo demais. Mas falando da arbitragem propriamente, né, apenas colocando para vocês, queridos amigos, o capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, digamos assim, os 12 primeiros artigos, onde ali nós temos, na minha concepção, não só princípios, mas também temos uma regra. O artigo 12, para mim, é uma regra por conta da aplicação limitada, mas, enfim, nós temos alguns princípios elencados ali, princípios constitucionais que foram repetidos, né, no nosso ordenamento, e principalmente no artigo 3º, que é o que nos interessa, nós temos um caput do artigo 3º, reforçando, ressaltando o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e do exercício da função jurisdicional, dizendo que nenhuma lesão ou ameaça vai ser excluída da apreciação pelo judiciário, e vem o parágrafo 1º do artigo 3º dizendo aquilo que todos nós já sabemos, mas às vezes é importante, a gente tem que desenhar algumas coisas, né? Dizendo, olha, é permitida arbitragem na forma da lei. Ou seja, nós sabemos disso desde 1996. Os grandes entraves que a arbitragem vem enfrentando, e talvez isso seja um ponto também que a gente precisa debater, a gente precisa repensar, mas é o fato de que ela já não está sendo tão célere quanto se imaginava em algumas localidades. Isso é fato, isso eu posso falar de convivência. Eu tenho colegas que são árbitros, que atuam como árbitros, principalmente no estado de São Paulo. Ela não está sendo mais tão célere, e a questão da onerosidade também, né? Ou seja, tem um gasto um pouquinho maior, mas normalmente quem procura arbitragem vai procurar porque sabe também que vai conseguir arcar com esses valores que são ali cobrados. É claro que ali você tem a possibilidade de escolha do próprio árbitro, você pode escolher as normas de direito material, mas também você sabe que depois, se você tiver que executar, você vai ter que buscar o judiciário não vai se intrometer no conteúdo meritório de uma sentença arbitral, exceto se for para invalidar alguma questão procedimental, mas não é só isso, não é só isso. A arbitragem, acho que ela pode ganhar muito mais corpo, e ela surgiu, pensemos, né? Ela surgiu um ano depois que nós tivemos a Lei 9.099 de 95. A arbitragem é a Lei 9.037 de 96. Então, ela surgiu um ano depois como mais uma tentativa, como foram os juizados especiais, de tentar desafogar não só a justiça comum, no caso dos juizados, mas desafogar o judiciário como um todo. E o que a gente vem percebendo é que essa litigiosidade em massa, ela foi tão grande, cresceu de uma forma tamanha, que o judiciário nós sabíamos que não ia dar conta. Isso eu tinha absoluta convicção. O judiciário não tem a mínima condição de dar conta em todos os aspectos. A gente não tem infraestrutura humana, não tem infraestrutura material. A gente imaginava que a arbitragem poderia ser um ponto extremamente importante para nós nesse sentido. Mas não cresceu, penso eu, principalmente por conta desses dois pontos que eu acabei de mencionar. O que a gente pode fazer, né? O que a gente poderia implementar? Eu fiz algumas anotações aqui, pessoal, mas não vou ler todas, até porque eu sei que meu tempo está se esgotando, né? Mas apenas para colocar para os queridos amigos que estão aí tendo a oportunidade de nos ver, de nos assistir. Em relação à arbitragem propriamente, a gente vai depender muito dos árbitros, né? Do funcionamento, não só dos árbitros, mas do funcionamento dos tribunais de arbitragem, das câmaras de arbitragem, de um funcionamento, digamos assim, menos seletivo. A arbitragem se tornou, na minha concepção, humilde concepção, muito seletiva. E, às vezes, ela não consegue produzir o resultado que ela gostaria.
acho que a gente precisaria mexer um pouco mais na estrutura, não só dos árbitros, né? Embora os árbitros tenham uma expertise, tenham um conhecimento técnico, tenham um conhecimento científico muito bom, mas eu acho que a gente precisaria mexer um pouquinho mais ali em algumas outras questões relacionadas à estrutura. E no que diz respeito à conciliação e mediação, eu penso também que a gente precisa, principalmente os tribunais, já que a gente quer efetividade e a gente não quer morosidade, os tribunais precisariam capacitar não só melhor servidores, estagiários, que seja, porque tem tribunais que falam, eu não vou capacitar um estagiário porque ele entra aqui, 2 anos depois ele vai embora. Quer dizer, eu invisto nele e ele depois vai embora. Mas não é assim que a gente tem que pensar, né? Nós temos que ser bons gestores. Então, o judiciário precisa ter melhor formação, capacitação de conciliador e mediador, e, ao mesmo tempo, para combater a tal da morosidade, porque se eu capacito melhor, as chances de efetividade são maiores. E para a gente combater a questão da morosidade, eu penso que a gente precisa melhorar muito infraestrutura material e humana. Porque morosidade não se resolve com um novo Código de Processo Civil. Morosidade não se resolve com a extinção do agravo retido ou dos embargos infringentes que foram substituídos por uma técnica de julgamento lá no 942. Morosidade se resolve com combate à morosidade. Se resolve com mais juízes, com mais servidores, né? Com impressoras, por exemplo, dentro de uma secretaria, de um cartório, porque tem cartórios, tem secretarias que nem impressora tem. Eu mesmo já cheguei a passar, há um bom tempo, graças a Deus, o Tribunal de Justiça de Minas, nesse aspecto, melhorou muito, mas eu já cheguei a passar por uma comarca onde não tinha impressora, não tinha papel timbrado, ainda eram os processos físicos, eu levava a minha impressora de casa e deixava lá. Enfim, amigos, é investimento principalmente nesses 2 itens que eu mencionei, a infraestrutura humana, a infraestrutura material, para combater a morosidade. Com relação à conciliação e mediação, repensar sempre os métodos de formação, de capacitação de conciliadores e mediadores. Penso eu que, em algumas situações, nós estamos dando um passo atrás. E volto a dizer, eu acho que deixei isso bem claro no início, e aqui eu vou encerrar, Donias, até por conta do tempo, mas eu deixei bem claro isso no início. Eu sou apaixonado por juizados especiais. Eu sou apaixonado. Eu sou titular de uma vara de juizados há 15 anos. Eu tenho 22, esse ano eu completo 23 anos de magistratura. Eu adoro fazer conciliação. É o momento em que eu mais aprendo, em que eu mais vivencio as durezas, né, que um ser humano enfrenta no seu dia a dia. Ninguém está ali na minha frente, numa audiência de conciliação, simplesmente porque gostaria de estar, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Está ali porque quer uma solução. Eles precisam de uma resposta. E eu tenho que ser o mais humano possível, eu tenho que ouvir. Adonias, professora Clarice e todos que estão nos ouvindo, eu já fiz conciliações onde eu só ouvi. Eu consegui conciliação só de ouvir. Não tem aquela ideia de que o conciliador ele pode propor uma composição. O mediador não. O mediador tem que deixar que as partes caminhem por conta própria para tentar chegar numa determinada composição, tanto na conciliação ou na mediação. Quanto mais a gente ouve, parece que em determinadas situações as partes querem desabafar. Elas querem colocar para fora um pouquinho daquilo que está, aquela angústia, aquela amargura. Né? Eu vou apenas exemplificar, e aqui eu termino, meus queridos amigos. Em juizados especiais, vocês sabem muito bem, a gente tem uma limitação em termos de quantitativo, né, em termos de valores, nos estaduais cíveis até 40 salários mínimos. Nós já tivemos demandas aqui na nossa comarca, e eu não deixo de forma alguma que essa demanda não seja distribuída e caia na minha vara. Eu sou o coordenador dos juizados. Os juizados funcionam numa sede separada, só para vocês terem uma ideia. A gente não funciona dentro do fórum. Então, tem que ter um coordenador, como se fosse um diretor do foro, sou eu. E uma vez chegou um cidadão lá para fazer uma atermação, e ele falou assim, olha, eu quero fazer uma atermação de R$15. O estagiário que estava lá para fazer a atermação subiu no meu gabinete. Eu trabalho de porta aberta no meu gabinete. Sempre tem eu e meu assessor. Ele chegou, entrou e falou assim, doutor, tem um cidadão lá que quer cobrar só R$15. Eu falei para ele, não é só R$15. Primeiro que não é só. Mas o Estado, ele era muito questionador e muito inteligente, menino, até diga-se passagem. Está estudando para concurso até agora. Mas ele falou assim, mas doutor, o gasto do Estado é muito maior do que simplesmente os R$15 que ele quer receber. Eu falei, amigo, os R$15 para nós talvez não faça a diferença, mas você sabe por quê? Aí ele contou a história. Resumindo, amigos, era um cidadão que emprestou no passado, aqui a gente tem uma zona rural no entorno muito grande, ele era um trabalhador rural, emprestou R$15 para o seu compadre no passado.
E o compadre falou, eu preciso de R$ 15 para comprar o leite das minhas crianças. Esse cidadão, ele falou para o atermador que estava lá trabalhando na época, né, esse estagiário, falou assim, eu estou aqui porque agora quem precisa do leite das crianças sou eu. Então, essa é uma história que simboliza bem, né? A gente compreender por que é necessário buscar o judiciário em situações extremas, né? E só para finalizar, como é que foi essa conciliação? Essa conciliação fui eu que fiz. A minha conciliadora, se eu não me engano, estava de licença maternidade, licença gestante, alguma coisa assim. Fui eu que fiz a conciliação. Quando ele chegou na sala, né, eu não sabia que era ele, porque eu não tinha visto presencialmente, e eram autos físicos. Eu fui abrir a capinha dos autos para saber do que se tratava. Na hora que eu fui abrir, ele já estava sentado de frente para o réu, os compadres, e ele veio e falou assim, doutor, posso falar? Levantou a mão, né? Eu estava com a capinha dos autos fechada, eu ia abrir. Aí eu falei, claro, senhor, fique à vontade, por gentileza. Ele falou, isso aqui é meu compadre, eu só estou aqui porque eu preciso dos R$ 15 para comprar o leite das minhas crianças. Eu estava abrindo a capa dos autos, fechei, a parte se levanta, pediu autorização para se levantar, pediu desculpas, falou, compadre, eu te peço desculpas. Eu não tenho condições de te dar os R$ 15 agora. Eu sei que você precisa, eu vou te dar 5 e daqui 30 dias eu dou R$ 10. Eu não falei absolutamente nada, eu homologuei a conciliação e antes dos 30 dias, esses R$ 10 já tinham sido depositados na secretaria para que o autor viesse buscar. Então, é só para que a gente tenha uma noção. A conciliação foi ouvir, né? Foi ser atento ao reclamo de alguém que quer simplesmente uma solução. Então, peço desculpas, gente, acho que eu falei demais, mas quis exemplificar com uma situação concreta e para que a gente repense mesmo os métodos de solução consensual dos conflitos. Maurício, obrigado. Não falou demais, não. Assim, a gente estende, né, Clarissa? Além de uma hora aqui, quem está assistindo a gente, se eventualmente quem está no Instagram, se eventualmente a gente atingir 1 hora, não desliguem que a gente reconecta e continua. Aviso logo, porque o pessoal, hoje em dia, né, na velocidade das coisas, e caiu, 1 hora caiu, então vamos embora, vamos para outra live. Aguentem aí que a gente consegue se reconectar. Queria agradecer muito sua participação, muito rica, muito diversa. Essa coisa dos métodos consensuais de conflitos é uma coisa interessante que a gente precisa desenvolver realmente a cultura. Quanto mais nós, professores de processo, e que somos formados há algum tempo, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente entra para poder, a gente aprende que existem conflitos e precisamos levar os conflitos ao judiciário e como é que vamos resolver os conflitos no judiciário e fica parecendo que que o jurisdicionado é mais passivo e o judiciário é que tem um papel ativo de resolver os conflitos e a gente fica aguardando uma solução dada pelo Poder Judiciário. Os métodos autocompositivos são muito interessantes porque eles chamam a parte para que elas adotem essa posição ativa, né? Para que elas possam dizer, olha, nós somos protagonistas na solução do nosso conflito, até porque eu tive um cliente que falava assim, ó, ninguém sabe mais do meu conflito do que eu. Exato. É verdade, é verdade. Você leva, às vezes, você elabora um contrato, celebra um contrato, começa a cumprir o contrato, surge o conflito. O terceiro, seja o árbitro, o mediador, o juiz, o conciliador, quando ele recebe esse contrato, ele não sabe de tudo o que ficou, toda a história desse contrato. Né? Então, na realidade, quem mais sabe do conflito é quem está protagonizando o conflito, que é a própria parte. Então, e os métodos autocompositivos, a conciliação, a mediação, trazem a parte para isso, né? Ou seja, olha, assuma o protagonismo e tente resolver. Uma vez, conversando com o ministro do STJ, num determinado caso, ele é um ministro que é famoso por conta ele defende a mediação, ele trabalha muito com mediação, na academia, inclusive, e aí ele falava assim, Adonias, eu estou convicto que, na realidade, não são métodos alternativos de solução, métodos adequados. Sim. Porque o processo civil é um dos métodos adequados, mas nem sempre o processo judicial é o método adequado. E aí ele me deu um exemplo. Ele falou assim, olha, quando eu era juiz,
ele foi juiz lá em Santa Catarina. Ele falou assim, quando eu era juiz de primeiro grau, eu recebi um processo, um conflito, que era uma demanda processória. E resolvi o conflito. Proferi uma sentença, disse quem tinha razão, disse, resolvi o mérito, a decisão transitou em julgado. E formalmente o conflito estava resolvido. Só que depois disso, depois do judiciário ter resolvido o conflito, com decisão transitada em julgado, as partes continuaram numa situação litigiosa e chegaram a um conflito de fato mesmo, com a arma, com, enfim. Então, ele falou assim, eu resolvi o conflito formalmente, mas eu constatei que o processo judicial não era o meio mais adequado para resolver aquele tipo de conflito. Se talvez eu tivesse caminhado lá pela mediação naquele momento, as partes teriam sentado, falado uma com a outra e assumido esse papel de sujeito ativo na solução do conflito, e talvez não tivéssemos chegado àquele desfecho, que foi um desfecho indesejado. Né? Então, formalmente, o conflito foi resolvido, mas no mundo fático, no mundo real, ainda persistiu e chegou a uma solução que ninguém desejava. Mas, então, para a gente pensar aí, né, nos métodos adequados de solução de conflito, e só para pontuar uma última coisa, você falou da arbitragem, que é um método heterocompositivo, né? Um árbitro exerce aí a função de julgar, de resolver o conflito. E nos juizados, nós temos no artigo 24 da Lei 9.099 a possibilidade da arbitragem. Exato, exato. De ir para a arbitragem. E acho que é uma coisa, aqui na Bahia, pelo menos, e por onde andei aí, vi que isso não é praticado. Né? Não é mesmo, Adonias, não é mesmo, não é mesmo. Eu concordo plenamente com você. Aliás, não é aplicado desde a existência da lei e do ordenamento, né? Tentou-se, mas, amigo, esbarrou em algumas situações práticas, de ordem prática mesmo, se eu não me engano, nós tentamos implementar no nosso tribunal, a gente esbarrou em situações de ordem prática que, infelizmente, inviabilizaram. Aí, qual que foi o reforço, principalmente dos tribunais, que falaram, bom, o juízo arbitral não vai dar certo, reforçar o papel do juiz leigo, principalmente, né, e dos conciliadores. Então, eu acho que isso ajudou um pouquinho. Nós aqui, por exemplo, nós ainda não temos juízes leigos, embora que seja embora que seja uma comarca de entrância final, apenas para mostrar para os colegas as dificuldades que nós temos. Teve um concurso recentemente, já temos aprovados, mas ainda não temos, mas já tem comarcas, a própria capital, por exemplo, Belo Horizonte, já tem juízes leigos atuando já há um bom tempo e eles ajudam sobremaneira. Eu até diria, Adonias, que apenas voltando a essa questão que você colocou, quando você esteve conversando com esse ministro do STJ, e se Beck tivesse aqui, talvez Beck também reforçaria muito isso. Eu gosto muito de conversar com ele sobre isso. Nós todos aprendemos demais com Beck, né? Professor Becklaut. Conciliação e mediação é muito comportamento e linguagem. Eu acho que isso resume muito como a gente vai conseguir evoluir. Conciliação e mediação é muito comportamento e linguagem, forma de se expressar, a forma de você se comportar, a forma de você agir, ter paciência para ouvir, né? Não ter aquela visão umbilical. É assim, eu sou adepto, eu falo muito isso, eu sou muito adepto dos métodos extra legem, né? Digamos assim. A vivência da gente é muito importante. A vivência, tem pessoas que têm uma bagagem tão grande, conseguem, numa conversa com os jurisdicionados ali, né, conseguem extrair alguma coisa boa e falar, poxa, olha, o caminho é esse aqui. Vamos tentar. As mediações no direito de família, elas são fundamentais para isso. Então, são apenas singelas sugestões aí, né? Eu falo demais, gente. Peço desculpas a vocês. Peço mil desculpas. Maravilha. Maurício, obrigado. Uma honra. Vou passar já de imediato, já são 18h40, a palavra para Clarissa Vencato. Bem-vinda ao nosso programa aqui da ESA da Bahia. Clarissa, gente, como já anunciei, vice-presidente da OAB de Roraima, mestre pela Federal de Roraima, professora de processo civil, membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Um abraço para todos os membros da ANEP, né? Pedro Henrique, presidente da ANEP, pessoal da diretoria da ANEP, todos os professores. Maurício citou aí o Becklaut,
amigo de todos nós, né? Todos nós conhecemos ele, professor lá em Alagoas. Vamos ver se a gente traz ele para um programa aqui, para fazer um grande debate. E, é, e Clarissa vai, então, tratar de um tema aí novíssimo e atualíssimo, uma novidade da semana passada, né? A Lei de Juizados Especiais foi alterada, a Lei 9.099, para permitir a audiência virtual. Então, aí a gente vê que já não é uma mudança transitória, né? Porque não é assim, uma mudança feita num regimento interno, numa resolução, é uma mudança na lei. Então, é uma mudança que parece que veio aí para ficar, até porque está situada na lei, mas que traz aí, num primeiro momento, pelo menos, uma série de desafios e uma série de inquietações, tanto para a advocacia como para a magistratura. Enfim, a gente tem aí um novo horizonte para poder perfilar. Vamos ouvir, então, Clarissa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Clarissa. Adonias, muito obrigada novamente pelo convite. Você é sempre atuante aí no nosso Conselho Federal. É uma honra estar aqui hoje. Professor Maurício Cunha, eu não poderia deixar de lhe parabenizar pela sua fala. Foi muito inspiradora. Inclusive, eu já vou pedir até Vênia para reproduzir algumas coisas que você disse numa live de amanhã cedo que eu tenho, que eu vou falar sobre a necessidade de repensar o conceito de jurisdição à luz da justiça conciliativa e da nova teoria geral do processo. Eu também sou uma pessoa apaixonada por juizados, como o professor Maurício Cunha falou, porque o primeiro emprego da minha vida, minha primeira experiência de prática jurídica foi no terceiro juizado especial aqui, que até a época era presidido pelo juiz de direito, que talvez o professor Cunha tenha conhecido, o Dr. Rodrigo Furlan, que infelizmente nos deixou no mês passado, foi meu primeiro chefe, era um grande amigo. E com ele, eu pude ter a experiência de aí 1 ano de conciliador e ver de perto essa realidade, onde o juizado ele cumpre um papel social muito importante. E é óbvio que, assim, essa lei 3994, que eu considero atualmente um espinheiro, inclusive eu já estou aqui preocupada, né, porque é muita responsabilidade falar depois do professor Maurício Cunha, ela é um espinheiro, um vespeiro, pelo seguinte, ela tem uma intenção grandiosa, fantástica, admirável, extremamente louvável, que tem que ser defendida pela OAB, pela sociedade, como um instrumento que visa dar vazão aí à continuidade da marcha processual no momento de isolamento social e pandemia. Porém, eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente ponderar e discutir, obviamente, já que é um tema muito novo, ainda não temos ainda doutrina expressiva sobre essa temática, né? Mas já temos aí muitas manifestações em artigos trazendo elogios e trazendo muitas críticas também e até preocupações essas que eu, inclusive, levarei para a minha seccional na próxima sessão do Conselho, para que nós possamos, junto ao Tribunal, regulamentar algumas questões que eu vou trazer aqui, que são alvo de preocupação. Bom, a chamada audiência virtual, ela trouxe uma mudança significativa, porque a legislação do juizado, por 25 anos, ela sempre prezou uma visão arcaica de presença pessoal. Quer dizer, ao passo que nós já temos o CPC instrumentalizando a possibilidade de prática de atos processuais eletrônicos, né? Essa mudança veio que de forma meio forçada nos juizados, e isso está trazendo algumas questões, uns problemas de ordem prática extremamente preocupantes, até pela novidade, pela falta de habilidade com o instrumento. Nesse sentido, eu chamo a atenção para a ressignificação da chamada presença pessoal, quer dizer, que era uma coisa que era tão batida na própria lei dos juizados, né, vide aí a disposição do artigo 20, né, o julgamento conforme o estado do processo, como também alguns enunciados do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que eu acho que são uma fonte interpretativa fantástica, assim como os enunciados do nosso FPPC, né, Adonias? Então, assim, eles têm um papel fundamental na interpretação dessas normas. Então, eu chamo a atenção para essa ressignificação da questão da presença. Significa dizer que nós temos duas formas agora de presença da parte: a presença pessoal, né, o comparecimento pessoal, que é obrigatório para o autor e para o réu, quer dizer, para o autor sob pena de extinção, arquivamento e pagamento de custas, e para o réu sob pena de revelia e confissão ficta. E temos agora a presença virtual, quer dizer, isso está trazendo um debate extremamente preocupante pela seguinte razão. Se nós observarmos a nova redação do artigo 23, onde ele fala, vejam, a questão da recusa
da participação na audiência, ela vem com previsão somente com relação à pessoa do réu. Quer dizer, sequer cogita a possibilidade da parte autora recusar. Então, eu já vejo isso como um primeiro problema, que pode até, eventualmente, caracterizar uma obstrução ao acesso à justiça, pela seguinte razão: nós não temos obrigação legal, não existe instrumento legal que obrigue a todos os cidadãos terem todos os meios de comunicação munidos de microfone e webcam ou smartphones aptos a permitir a prática desse ato, de modo que nós já conseguimos ver de antemão que deveria haver uma possibilidade de expressa na lei que isso vai acabar tendo que ser regulamentado pelos tribunais, quer dizer, dá a impressão de que o autor não pode recusar a participação na audiência. Mas me parece que essa redação parte da premissa de que todos os autores são alfabetizados, incluídos tecnologicamente, dispondo desses equipamentos, né? Ou mesmo acompanhados de advogados, que hoje é praticamente obrigatório uma estrutura de escritório que tem esses meios, porque a prática de atos eletrônicos já é uma realidade da qual nós não vamos retroceder, né, Adonias? Então, eu vejo com preocupação essa questão do comparecimento, porque, veja, com relação à pessoa do autor, não há essa possibilidade expressa dele poder se recusar por sua condição socioeconômica, por suas condições, suas peculiaridades pessoais, por exemplo, homeschooling, o home office, os trabalhos domésticos. Então, quer dizer, para a maioria das pessoas, acaba que essa inviabilidade ela existe sim, e talvez não seja considerada pelo judiciário, né? E com relação à pessoa do réu, eu chamo a atenção para uma situação muito mais preocupante. O que me parece é que, com essa possibilidade de comparecimento virtual, já perde a razão de existir, já perde até o embasamento jurídico, essa possibilidade de julgamento, conforme o estado do processo do artigo 20 da Lei 9.099, pela ausência do réu à audiência. Então, vejam, se ele pode comparecer virtualmente, quer dizer, a presença pessoal já não é mais um elemento primordial na Lei 9.099, o que provavelmente vai ensejar, isso é uma aposta minha, obviamente, eu sou só uma aprendiz, vai ensejar provavelmente aí o cancelamento de alguns enunciados, ou mesmo a modificação com o tempo, o aprimoramento legislativo da Lei 9.099. Veja o que acontece. Significa dizer que o réu, muito embora ele possa sofrer agora os efeitos da confissão ficta, pela ausência pessoal, né, ele não vai ficar impedido, é o que muitos doutrinadores têm levantado, não vai ficar impedido, por exemplo, de fazer como se faz no procedimento comum. Ele pode participar da instrução processual e produzir prova documental. Então, é algo que tem que ser pensado, porque já pode, isso provavelmente em outros locais do Brasil já está dando margem para essa interpretação extensiva, né? É por isso que eu penso que a redação, muito embora a intenção seja muito nobre, ela foi apressada, ela foi muito, como é que eu digo? Ela foi muito apressada, eu diria, né? Então, dessa situação, veja que a lei fala, o novo artigo 23, se o réu não comparecer ou se recusar a participar. E aí eu chamo a atenção para esse detalhe. Existe uma necessidade proposital, quer dizer, foi proposital essa intenção do legislador entre fazer a diferença entre o réu não comparecer e o réu recusar-se a participar? Será que tem alguma diferença no efeito prático dessas duas situações? Então, alguns juristas têm dito que sim, e veja o problema que a lei, da forma como se encontra, vai gerar se os tribunais não regulamentarem urgente esse artigo 23 nessas lacunas que eu estou trazendo. Quer dizer, se o réu apenas não comparecer, significa dizer que ele pode ficar tolhido do direito de apresentar a contestação, né? Vai sofrer os efeitos da confissão ficta e vai ocorrer o julgamento conforme o estado do processo, porém não ficaria impedido de participar da instrução, né, e apresentar a prova documental. Agora, quando se trata da recusa, né, a recusa do réu em participar da audiência virtual, e eu vejo como uma ameaça à garantia do devido processo legal, porque se partiu da premissa de que todos os requeridos em juizados são grandes litigantes, são fornecedores de serviços, são entes públicos que têm meios digitais de participarem, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque boa parte dos clientes de juizados que são requeridos são pequenas empresas, pessoas físicas que são pobres,
ou seja, uma vulnerabilidade econômica que gera uma vulnerabilidade processual também, né? A falta de inclusão digital. Mas veja que nessa segunda hipótese do recusar-se a participar, ela, segundo alguns juristas, ela não geraria os efeitos do artigo 20, ou seja, o do julgamento conforme estado do processo. Ou seja, ele não poderia participar da instrução e produzir prova documental, mas também não ficaria impedido de apresentar contestação, né, de juntar defesa, quer dizer, não impedido de juntar defesa, mas veja que isso não está escrito, isso é uma interpretação extensiva graças à tecnia legislativa praticada pela Lei 13.994. Então, eu estou chamando a atenção apenas a alguns dos grandes espinheiros que têm surgido aí desses debates, né? E, novamente, com relação ao devido processo legal, eu penso que os tribunais precisam regulamentar e colocar de forma expressa que a recusa, porque, veja, está falando em recusa pura e simples, mas o réu poderia, por exemplo, recusar porque não tem tempo na sua residência, porque tem 3, 4 filhos que estudam em escolas, que tem homeschooling, tem serviço doméstico. Eu penso que isso é uma realidade que tem que ser considerada e que, pela redação estar muito genérica, muito vaga, eu penso que ela pode gerar, sim, arbitrariedades. Enfim, só trazendo aqui essas colocações para a gente pensar. Com relação aos poderes do juiz leigo, que é uma figura que eu acho fundamental, que ajuda a tornar a prestação jurisdicional mais efetiva, como o professor Cunha muito bem colocou, eu penso que houve um retrocesso no que se refere aos poderes do juiz leigo, porque, veja, nós tínhamos aí a previsão do artigo 40, onde o juiz leigo ele pode julgar o processo que estiver sob a sua instrução, quer dizer, aquele processo que ele estiver na posição de juiz leigo fazendo a instrução processual, que, claro, depois ele submete ao juiz togado. Mas acontece que a redação do artigo 23 diz assim: não comparecendo o réu ou se recusando a participar, o juiz togado proferirá a sentença. Então, quer dizer, eu penso que houve um retrocesso, um desmerecimento aí à importância do papel do juiz leigo, onde muitos já têm interpretado que, até pelas regras gerais de hermenêutica, né, onde quem pode o mais pode o menos, que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, que o juiz leigo também poderia proferir essa sentença, muito embora a lei só fale em juiz togado. Então, quer dizer, outra tecnia que poderia ter sido consertada, prestigiando aí a importância da figura do juiz leigo no juizado, né? Até porque é da essência do juizado. Um outro ponto que me chama a atenção, e eu queria até, Adonias, que se eu me estender demais, que você fizesse um sinal aí, um outro ponto que eu vejo com preocupação, até porque, tanto quanto você, eu também sou professora e sou coordenadora de núcleo de prática jurídica, e eu imagino que aí na Bahia vocês também não estão tendo como cobrar dos seus alunos essa carga horária de audiências, né, que faz parte do cronograma exigido pelo MEC. Eu fico imaginando que essa teleaudiência, se não regulamentada pelo tribunal, ela pode estar, sim, apresentando uma inconstitucionalidade, que é a violação da regra constitucional da publicidade dos processos. Então, quer dizer, se antes eu podia ir ao fórum e assistir qualquer audiência que eu quisesse, seja como advogada, seja como acadêmica de direito, veja que agora essa questão da audiência ela só está disponível para as partes. Então, de certa forma, está havendo uma violação à regra da publicidade, mas também pensar de forma contrária poderia gerar um outro inconveniente. Será que exibir ao vivo esses links da audiência em YouTube, outro meio de transmissão, não geraria uma espetacularização e uma exposição das partes? Quer dizer, então eu penso que é outra situação que deveria ter tido uma redação melhor na Lei 9.099, ou mesmo a regulamentação, quer dizer, o suprimento dessas lacunas vai ser papel dos tribunais, mas eu penso que eles têm que ter uma cautela e buscar um equilíbrio entre não violar a regra constitucional da publicidade e não gerar espetacularização da vida privada das partes na divulgação midiática desta audiência. Quer dizer, se assim fosse, se houvesse a disponibilização, nossos alunos poderiam estar cumprindo a carga horária, né, Adonias? Poderiam estar assistindo essas audiências, mas infelizmente não podem, e nós, coordenadores de núcleo, temos que ficar mudando edital e criar trabalhos alternativos, né? Uma outra situação, e eu já vou chamar a atenção para um caso que aconteceu comigo há 2 dias. A minha primeira teleaudiência de juizado da minha vida foi há 2 dias, onde eu era advogada e autora contra uma companhia aérea.
Bom, o que aconteceu? Eu entrei com ação contra a companhia aérea. A audiência era presencial, mas foi feita na forma que, obviamente, chegou a pandemia, foi feita da forma telepresencial. E quando a audiência foi aberta, não me foi pedida identidade. Nós vivemos numa cidade pequena, o professor Cunha com certeza sabe, ele já esteve aqui, sabe que Boa Vista não é muito grande. Então, quer dizer, eu já fiquei observando para ver se ao final da audiência exigiria um documento de identidade. Não foi feito. Todo mundo me conhece aqui, mas eu acho que isso não elide a necessidade da identificação. A preposta da companhia aérea, que inclusive era a Gol, estava falando do Rio de Janeiro. Foi apenas pedido, senhora fulana, qual é o seu CPF, por favor? Quer dizer, ela estava mostrando no vídeo a ata, registrando em ata, não pediu o documento da preposta. Então, quer dizer, eu fiquei preocupada com a legitimidade, essa questão de você zelar, até pela questão da boa-fé, lealdade processual e pela questão da comprovação da identidade das partes. Bem assim, com relação às testemunhas também, né? Então, obviamente, minha audiência foi apenas conciliação. E o outro problema que aconteceu, veja só, a instrução dessa audiência vai ser terça-feira, dia 19, mas a conciliadora queria marcar para amanhã, dia 14, e eu expliquei assim, olha, eu não posso, eu posso mostrar para você aqui agora, eu tenho uma outra live, é um evento oficial do qual eu vou participar, que estava previamente agendado. Aí ela falou, doutora, então você peticiona, eu tenho que seguir a pauta. Aí eu, não, você não tem que seguir a pauta, a intenção da lei é seguir a disponibilidade da parte. E eu já estou dizendo que este ato processual será inócuo, será inútil porque eu vou pedir redesignação e vou ter direito à redesignação. Então, depois de muita teimosia, assim, talvez por falta de vivência, sabe, com a prática, porque na audiência presencial a gente tem que seguir a pauta, né? O que aconteceu? Ela acabou remarcando a pedido meu para a semana que vem, num dia que eu não tenho compromissos da OAB e nem profissionais ou dos compromissos da advocacia. Mas veja que eu vi que a falta de previsão dessa flexibilidade com relação à pessoa do autor deu margem para isso. Quer dizer, eu dialoguei com toda a cautela, toda a fundamentação e consegui. Mas veja que o que era para ter acontecido? Ter marcado a audiência para uma data que eu já disse que não poderia, eu ia ter que peticionar, ia ter que ir concluso, ia ter que ser deferido e agendado. Então, eu penso que esse instrumento ainda está pendente de regulamentação. Eu acho que a falta de experiência de todos dos serventuários da justiça, dos advogados, está dando margem para isso, né? Mas me preocupa também uma eventual necessidade de oitiva de testemunhas. Quer dizer, imagine se eu tivesse testemunhas nesse caso, eu tinha até pedido existência, que minha testemunha não ia poder participar, mas imagine, se a minha testemunha não tem computador em casa com webcam, não tem um smartphone que possa possibilitar acesso a esse meio, ia ter que vir para o meu escritório. Ou seja, eu já ia violar as regras de isolamento social, expondo a saúde da minha testemunha e a minha. Então, eu vejo com preocupação essa situação da testemunha, porque, novamente, eu fico pensando, como é que se vai haver uma fiscalização por parte do juízo da questão da identidade da testemunha? Como é que se vai garantir que a testemunha não está sendo orientada, induzida, não está com alguém na frente dela? Quer dizer, eu estou aqui aparecendo nesse retângulo, mas pode ter um papel aqui, um outro advogado na minha frente me dizendo o que eu tenho que falar. Então, quer dizer, se meu endereço está correto, minha localização, minha identidade. Então, há muitas questões que preocupam, que geram preocupação, principalmente a questão da inclusão digital, que, infelizmente, na era tecnológica que nós vivemos, ainda tem gente que vive essa exclusão, até por questão de analfabetismo mesmo, o que é muito triste, mas que vai sim gerar uma barreira ao acesso à justiça, se não for visto com ponderação e com sensibilidade pelos órgãos da justiça, né? Então, essa questão da testemunha e identidade pessoal me preocupa bastante, principalmente no que se refere à questão de garantir a incomunicabilidade. Quer dizer, a nossa companheira de ANEP, Adonias, a Ana Presgrave, grande amiga, inclusive eu aproveito para elogiá-la pelo excelente trabalho que ela tem feito, escreveu um artigo fantástico, eu não sei se você teve a oportunidade de ler, onde ela foi designada como observadora de uma audiência experimental numa vara federal no Rio Grande do Norte,
onde foram testadas, com a participação das partes e testemunhas, uma audiência de teste antes da audiência real, para verem os furos e poderem sanar. Então, ela escreve, nesse artigo que ela escreveu, ela escreve e pontua alguns detalhes, como, por exemplo, a testemunha foi criado um grupo no WhatsApp com todos os sujeitos do processo, parte, juiz, testemunhas, onde havia compartilhamento da localização, a necessidade de foto do documento de identidade, e também, se fosse o caso, não foi exigido, mas poderia ter sido, uma filmagem em 360 graus para a testemunha provar que ela está sozinha, que não há ninguém com ela. Então, quer dizer, há muitas minúcias aí para serem regulamentadas, para serem consideradas pelo juízo, mas que não tem previsão legal. E a falta da previsão legal, penso eu que ela pode dar muito mais margens à arbitrariedade do que a atos judiciais ponderados, baseados nos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça. E, para eu encerrar, para não me estender muito, eu queria também chamar a atenção para um detalhe. O judiciário, né, como um todo, teve todo o tempo do mundo para se preparar em termos de estrutura tecnológica e de TI, de tecnologia da informação. Mas, enquanto a OAB, instituição, e eu falo isso no aspecto mais geral, eu nem falo da seccional de Roraima, que é a menor de todas, e com certeza a mais pobre, né, a Danias? Mas a estrutura da OAB como um todo não teve tempo de se preparar, penso eu. Então, quer dizer, nós não temos ao nosso serviço, nós advogados e dirigentes de ordem, mesmo dirigentes de ordem, não temos à nossa disposição uma mesma estrutura de TI comparável à estrutura que o Tribunal de Justiça dispõe. Por exemplo, semana passada eu fui fazer uma sustentação oral numa das câmaras cíveis, eu tive que trocar de local 3 vezes. Boa Vista é uma cidade pequena. Eu troquei de computador no escritório 2 vezes, depois corri para a OAB para usar a sala de videoconferência, porque a internet estava muito ruim, eu entrava na sessão e estava caindo. Eu tive que registrar no chat. Não estou conseguindo ficar online, meu celular é tal, por favor, me liguem quando chamarem meu processo. Então, quando eu finalmente consegui conectar da sala de videoconferência da OAB, eu notei uma coisa que a própria Ana já escreveu sobre isso, e eu achei importantíssimo, que o ônus de manter a estabilidade da transmissão seja do judiciário, quer dizer, e não do advogado ou da parte, porque uma falha na transmissão, seja por ruído, seja por fornecimento deficitário na transmissão, que não gerem prejuízos à parte ou mesmo à defesa. Então, assim, eu penso que isso também, que esse ônus tem que ser do judiciário, até porque é uma forma de garantir até que sejam respeitadas não só as prerrogativas da advocacia, mas as garantias do devido processo legal, a paridade de armas e outros. Então, eu tinha muitas outras colocações a fazer, mas eu trouxe aqui, né, no meio desse vespeiro todo, algumas questões para a gente pensar, porque com certeza o uso dessa ferramenta ainda vai gerar bastante polêmica, vai gerar bastante dúvida prática e talvez até questões novas não suscitadas aqui. Então é isso. Obrigada, Donias. Clarissa, nós é que agradecemos muito. Antes de eu fazer alguma ponderação, queria dizer, porque o senhor Maurício Cunha tem um outro compromisso agora às 19 horas, né? Tranquilo. Então, se precisar sair, Cunha, aqui da nossa sala virtual, fique à vontade. Agradeço mais uma vez por ter participado, enriquecido aqui nosso debate, colocando o processo em prática, né? Aqui pela ESA da Bahia, e convidá-lo novamente a voltar tanto à Bahia presencialmente, né? Como virtualmente. Acho que essas lives vieram para ficar e vamos fazer outras aí no futuro, né? Mas fique muito à vontade, sei como é a agenda de cada um, e aí, se precisar sair, se quiser dar uma última palavrinha, você está no mudo. Agora sim, né? Agora sim. Eu queria pedir desculpas à professora Clarissa, parabenizar pela excelente palestra, pedir desculpas também a Donias e a todos os queridos amigos que estão aí nos assistindo, né? Parabenizar a ESA da Bahia pelo projeto, né? O Colocando o Processo em Prática. O da semana passada foi sem sombra de dúvidas um sucesso, e espero ter contribuído com algumas luzes, Adonis. Realmente tem uma outra aula agora no Zoom, às 19, eu já até
comuniquei rapidinho aqui, peço vênia até a professora Clarissa, mandei uma mensagem para o professor, falei, olha, espera só um pouquinho, que é um compromisso que a gente já está terminando, e depois desse ainda tem umas 8h15. Então, hoje à noite Nossa, vai ser longa. Infelizmente tem sido assim. Mas eu queria me colocar à disposição, a Adonias e todos que tiverem alguma dúvida, se quiserem me mandar por e-mail, pelo meu perfil no Instagram também. O meu e-mail é cunhaprocivil@gmail.com, pelo direct no Instagram. É fácil, eu respondo a todos com o maior prazer do mundo. Eu peço humildemente desculpas a todos e espero ter trazido algumas luzes. E conte comigo sempre, Adonias. foi uma honra, professor Cunha. Muito obrigado. Igualmente, professora Clarissa. Igualmente. Aprendi bastante. Maravilha. Obrigado, Cunha. Obrigado, gente. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Voltando à fala de Clarissa, né? Porque eu vi aqui vários comentários, Clarissa, sobre a sua fala. Estou até com medo. É que eu fico de olho aqui no computador e ligo o celular para ver o que o pessoal está comentando aqui no Instagram. E aí, vi aqui, além dos vários elogios, eu vi aqui que Marcelo Burgos, por exemplo, colocou que, vejam, temos inúmeros clientes idosos, né? Ellen também colocou aqui que há advogados também idosos, né? Então, que tem uma maior dificuldade em lidar com a tecnologia. E, na realidade, é isso. Nós temos, na realidade, vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, nós temos desde pessoas mais idosas, que têm uma maior dificuldade com a questão da tecnologia, temos pessoas que, de outro lado, são mais humildes do ponto de vista econômico, são pessoas carentes do ponto de vista econômico e não têm o recurso para a tecnologia. Imagine, não é só eu participei de uma live na segunda-feira pela AGU, que era sobre esse tema do trabalho remoto, das audiências virtuais. E aí, vejam o desafio que todos nós estamos enfrentando, os advogados, os jurisdicionados, os próprios magistrados. Reparem, os americanos têm uma expressão que é o day in court, ou seja, o dia da pessoa no judiciário, né? O dia da audiência. É um dia especial na vida da pessoa. A pessoa tem um conflito, levou o conflito ao Poder Judiciário, espera naquele dia encontrar o juiz, encontrar o membro do Ministério Público, encontrar ali a outra parte, os advogados, e ver ali resolvido o seu conflito. A gente sabe que nem sempre o conflito se resolve na audiência, sobretudo se for audiência de instrução, mas aquilo sintetiza para a pessoa o processo, né? Ali é o dia que ele vai para o judiciário. E eu estava ponderando o seguinte: para nós advogados, para nós profissionais do direito, aquilo é o nosso habitat natural, né? Se nós estamos adaptados a isso. Nós já fizemos inúmeras audiências, nós sabemos andar pelo fórum, nós sabemos andar pela Justiça do Trabalho, pelos juizados, porque é nosso trabalho. Então, a gente se habituou a isso, a gente não se perde. Mas quando a pessoa vai pela primeira e talvez pela única vez na vida ao fórum, ela chega muito antes, por quê? Porque ela quer se situar, ela quer saber por onde é que ela entra, qual é o caminho que ela faz. Tem gente que vai no fórum no dia anterior para ver, é aqui, ó, nessa sala que vai acontecer a audiência. Para quê? Para poder se ambientar. E quando chega na audiência, a pessoa fica assim, bom, a quem eu me dirijo? Né? Aquele é o juiz, aquele é o membro do Ministério Público, esses são os advogados. Quando é que eu respondo às questões? Então, a audiência em si já é um desafio para o jurisdicionado. Imagine todos esses aspectos que você trouxe, Clarissa. Agora, além do desafio de participar da audiência, nós, advogados, os jurisdicionados, nós temos que lidar também com os sistemas de tecnologia. Nós temos também agora o desafio de realizar a audiência e lidar com esses meios, com essa mediação tecnológica, né? Então, vejam que é um desafio e tanto com o qual nós precisamos lidar. E levando em consideração, ainda mais, o aspecto de que nós temos
uma diversidade muito grande no país, né? A gente tem um exemplo que não é mínimo. Você está aí em Roraima no fuso de 1 hora antes, né? Ou seja, aqui em Salvador são 7h12 da noite agora, aí são 6h12. Eu marquei o nosso evento para 6 horas, e você falava, olha, 5 horas de Roraima, 5 horas de Boa Vista, 5 horas de Boa Vista. Foi, ó, entraremos na sala às 4h45, você, não, às 5h45, você, às 4h45 daqui. Então, para não se perder. são diferenças que decorrem de um Brasil desse tamanho. Então, se tiver uma audiência, veja, você estava falando, o preposto entrou às 5 horas da tarde, perdão, entrou na audiência online aí com você. Se a audiência estava marcada para 5 horas da tarde, daí, para ele lá, no Rio de Janeiro, já eram 6 horas da noite. Então, nós temos aí uma série de muitos Brasis com diferenças geográficas, diferenças de fuso horário e com diferenças econômicas. Tem pessoas, e não só o jurisdicionado, que têm dificuldade de acessar economicamente a tecnologia. E aí, veja, realmente, não me lembro agora quem foi que colocou aqui, mas na nossa live, alguém comentou o seguinte, bom, e aí, as salas da OAB agora terão que ser equipadas, porque de um lado há advogados, sim, que estão preparados para isso, mas há, de outro lado, advogados que não têm, às vezes, condição Webcam. econômica, né, de ter os equipamentos. Além disso, não depende só dos advogados e do jurisdicionado. Não sei se vocês perceberam aí, mas durante a transmissão, aqui em casa, acendeu um flash de luz, eu até desliguei o ar-condicionado para falar assim, bom, será que vai faltar luz? Aí eu imediatamente pensei, né? Pois se faltar luz, o que eu vou fazer aqui? Porque vai cair energia, vai cair o computador, vou ter que passar para o celular. Imaginem isso numa situação de audiência, né? Faltou luz. E aí? E aí como é que isso é resolvido? O advogado, a parte é responsável pela conexão dela, ela vai ter que provar o quê? Que faltou energia elétrica no bairro dela, na casa dela, naquele momento. Então, são muitas nuances, né? Muitas variáveis com as quais a gente tem que lidar nessa diversidade. Acho que a gente, nesse primeiro momento, tem que ser assim, muito colaborativo, né? Aquele artigo 6º do CPC. Com certeza. A cooperação é que vai sanar essas lacunas aí, né? E se você soubesse que aqui em Roraima nós temos várias peculiaridades, né? Não só territoriais, quer dizer, um estado que está praticamente 75% dentro de uma faixa de fronteira, ou seja, isso tem implicações jurídicas até para construir uma ponte, por exemplo, mas nós temos também um déficit elétrico, né, e de internet enormes. Nós somos dependentes de energia da Venezuela, quer dizer, agora uma termoelétrica está sendo construída para ter a maior parte do fornecimento, mas aqui tem queda de energia todos os dias, 5, 6 vezes por dia. Internet, para você ter ideia, eu fiz audiência de instrução hoje na terceira vara civil usando meu 4G, que estava melhor do que o Wi-Fi da minha internet fibra do meu escritório. Então, quer dizer, a gente tem um problema crônico de internet aqui que já foi alvo de ação civil pública. Tanto a questão energética quanto a questão de internet. Tem 2 ACPs aí tramitando, mas eu não acho que elas vão resolver isso em curto prazo. Então, você imagina aqui em Roraima, todo esse caos que eu falei de ter tido que mudar de lugar 3 vezes para fazer uma sustentação oral, né? Isso daí foi por conta do problema de internet e de energia. E isso, veja, você está dando um exemplo daí, mas acontece no Brasil todo, né? Então, aqui na Bahia também a gente vê isso. Nas comarcas, acontece na capital, mas também a gente tem comarcas no interior que tem problema efetivamente de fornecimento da internet, né? E aí eu vou mais longe. A audiência, marca-se uma audiência virtual numa comarca no interior e falta a internet para o próprio Poder Judiciário. Então, se isso acontecer, o que é que vai remarcar a audiência, né? Então, tem uma série aí de contingências com as quais a gente vai ter que lidar, além desses aspectos que você levantou aí, que Bia Pérez Grave, eu não li ainda o artigo, mas
ela deve ter apontado o problema da incomunicabilidade, né? Então, a lei Sim, fala, o CPC fala, testemunha não pode se comunicar com a parte, não pode, uma testemunha não pode ouvir, testemunha que ainda não depôs, não pode ouvir ainda, não pode ouvir o depoimento de outras testemunhas. Então, como é que você garante essa incomunicabilidade? Por mais que elas estejam em lugares diversos, não, será que não estão gravando áudios, né? E encaminhando áudio uma para as outras pelo WhatsApp? Então, a tecnologia possibilita tudo isso. E aí precisamos de mecanismos para poder fazer valer o que está na lei. Essa incomunicabilidade das testemunhas, por exemplo, entre as próprias testemunhas, né? São questões aí que se põem na, nessa essa nova realidade que vamos todos, que já estamos todos enfrentando. com certeza. Vi aqui passando pela nossa live Vanessa Lopes, que é nossa conselheira aqui seccional, presidente da Comissão Nacional de Juizados do Conselho Federal. Ela afirmou aqui que há uma nota técnica já do Conselho Federal em relação ao tema. Esse é um tema que, como você bem colocou, é tão importante que vai entrar aí na pauta da, do Pleno da seccional de Roraima. Eu recebi aqui a pauta ontem da nossa seccional, também está na pauta do nosso Pleno. Vejam, é uma discussão que está acontecendo em diversas seccionais, não em todas, mas em muitas das seccionais. Né? Ah, e Uma eu com certeza novidade, quero ler essa nota. Com certeza. isso, até porque é a posição técnica da OAB, do Conselho Federal, sobre o assunto. Né? É. Mas eu queria agradecer, Clarissa, a sua vinda, a sua presença no nosso programa. Acho que há diversas questões que a gente precisa tratar. Sua abordagem foi muito inspiradora, até porque você trouxe diversos aspectos diferentes aí do problema. E vamos enfrentando e costumo dizer que esses eventos da ESA e da OAB são muito bons porque são eventos que a gente troca muita experiência. A Não, com gente, certeza. além da experiência que a gente troca na academia, na graduação, na pós-graduação, aqui é um espaço que a gente troca experiência profissional mesmo. Tanto Sim, você como o Cunha relataram aí experiências, vivências mesmo, né? Então, são coisas que a gente não discute em tese e são problemas que não são postos em tese, mas quando a gente lida com a vida real, a gente acaba enfrentando esses tipos de problema e isso vai enriquecendo a nossa atuação profissional. Então, eu queria verdade. lhe agradecer, a palavra está com você. Bom, Adonias, eu só queria finalizar agradecendo novamente esse tema de interesse urgente, né, da advocacia, né, para quem vive da advocacia, mas com certeza também daqueles que lidam com juizados, como serventuários, como magistrados ou mesmo como jurisdicionados mesmo, até para saberem identificar ali se determinada postura foi ponderada ou não, foi razoável ou não, foi arbitrária ou não, né? Porque é novidade para todo mundo, nós tivemos que nos reinventar na marra, à força, mas é isso aí, eu acho difícil retroceder, então só vamos aprimorar o que nós já temos, que é muito bom, só precisa funcionar de modo a não prejudicar garantias constitucionais, não é isso? Isso aí. Então, Muito obrigada, obrigado. Danias. Queria agradecer também a todos que estiveram aí conosco, tanto no YouTube como no Instagram. Queria reiterar o agradecimento tanto à diretoria da OAB da Bahia, nosso presidente Fabrício Castro Oliveira, e toda a sua diretoria. Eu queria agradecer também à diretoria da ESA, da Bahia, na pessoa de Thaís Bandeira, professora também lá da UFBA, junto comigo. E também sem a participação da ESA não seria possível realizar esses encontros. Queria também anunciar que teremos o próximo encontro, vai ser na próxima quarta-feira, às 18 horas. Teremos aqui como convidado nosso querido conterrâneo aqui da Bahia, Fred Didier, Uau! vai falar aqui, vai conversar conosco. E, e é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer também a João Lima e a
Daniela, que estão aqui, eles são responsáveis pela parte técnica. Sem vocês aí fazendo essa parte técnica, a gente não conseguiria também realizar o evento. E ficar aí à disposição de vocês. Toda quarta-feira, às 18 horas, temos aqui um encontro marcado para colocar o processo em prática. Obrigado Estarei a todos presente. e até quarta. Obrigado, Tchau, Clarissa. tchau. Sempre bem-vinda.